Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito da norma culta da língua portuguesa. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento é morfossintaxe e o detalhamento é tipos de frases. Então, hoje nós estudaremos tipos de frases, né? A forma como as pessoas, como nós falamos, como lemos. Vamos então para a nossa aula? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os tipos de frases. Pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Costumamos ler erradamente. Quando vamos ler um texto, geralmente nós não usamos a entonação correta que a pontuação exige para que haja entendimento, para que haja comunicação. Então, os tipos de frases são importantes para que o nosso interlocutor consiga compreender qual é a nossa intenção. Então, a intenção do locutor é fazer com que o interlocutor entenda. Então, para isso, o interlocutor precisa ler corretamente. Quando nós falamos, na nossa linguagem oral, nós costumamos fazer as entonações corretas. Quando eu faço uma pergunta, você percebe, você entende que eu estou fazendo uma pergunta. Quando eu faço uma afirmativa, você também entende que eu estou fazendo uma afirmativa. Mas nós incorremos no erro de ler erradamente. E é isso que nós vamos estudar um pouco mais hoje. Vamos então? Vamos ver o que é frase, né? Frase, enunciado linguístico que possui um sentido completo e que pode ou não conter verbo. Então, nós já começamos aí a ver a diferença. Então, uma frase, ela pode conter ou não conter um verbo, tá? Ou locução verbal. O que é uma locução verbal? A locução verbal é quando eu uso dois ou mais verbos que equivalem a um só. Eu costumo dizer que nós usamos dois ou mais verbos para passar apenas uma informação. Quando eu uso 2, 3 verbos e passo apenas uma informação, eu estou usando uma locução verbal, ok? Exemplo aqui de uma frase. Que festa animada. Esta é uma frase que não contém verbo. Observaram? Que festa animada. A intencionalidade do discurso é manifestada através de diferentes tipos de frase, como eu disse no início. A intencionalidade da minha fala, da minha interação social, é que vai determinar os tipos de frase que eu vou escolher e organizar meu pensamento. Para tanto, os sinais de pontuação, olha aí, os sinais de pontuação que as acompanham auxiliam para expressar o sentido de cada uma delas. Então, quando nós encontramos um ponto, nós já vamos saber que devemos ler de uma forma. Quando nós encontramos um ponto de exclamação, eu tenho que ler de outra forma. Quando eu encontro um ponto de interrogação, tenho que ler de uma outra forma, com uma outra entonação de voz, ok? A entonação é um elemento muito importante da frase falada, certo? No nosso dia a dia, de forma oral, nós percebemos a entonação de voz, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão. Dependendo de como é dita, uma frase simples como "é ela" pode indicar constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção e outras que nós vamos ver ao longo da aula. Então, nós percebemos que quando nós falamos alguma coisa, dependendo da entonação de voz, nós vamos trazer para o nosso interlocutor qual é a nossa intenção. Então, agora vamos ver um vídeo sobre isso. É ela.
É ela? É ela! Vocês observaram? 3 entonações diferentes, 3 situações diferentes. A dúvida, o questionamento e a constatação. Então ele estava dúvida. É ela? É ela? É ela! Percebem como a entonação de voz pode ajudar e ajuda muito quando nós estamos falando? Então, é muito importante, ao ler, lermos corretamente. O que é ler corretamente? É entender que quando eu escrevo algo, eu tenho uma intencionalidade, ou de perguntar, ou de constatar, ou de afirmar, ou de negar, ou de perguntar. Então, nós precisamos observar e olhar rigorosamente a pontuação. Cada uma delas tem uma entonação de voz adequada para cada tipo de ponto. Ponto final, vírgula, reticências, exclamação, interrogação. Então, nós precisamos observar isso. Vamos ver um vídeo sobre isso. Desculpa entrar assim sem pedir licença. Doença? Não, quem está doente? Mas quem está doente? Não, a senhora entendeu errado. Resfriado? Ora, quer dizer... Bem, eu estava lá fora e... Xiii, catapora? Senhora, por favor, não confunda. Cachumba! Cuidado, menino, isso é muito perigoso. Sabe, eu sei fazer um chazinho muito bom para cachumba. Então, como vocês puderam ver, essa indagação vai um ponto de exclamação no final. Se eu leio como se eu estivesse afirmando com um ponto final, não teria havido a comunicação, né? Então, quando eu vou ler uma pergunta, se eu encontro uma interrogação no final, eu preciso fazer essa entonação. Da mesma forma como ela fez aí no nosso vídeo. É uma pergunta. Então, tem lá um ponto de interrogação no final, a entonação de voz é essa. Estando falando ou estando lendo, ok? Vamos ver os tipos de frase, então, uma a uma. Frases declarativas. Nós temos frases declarativas. O que são frases declarativas? Elas representam a constatação de um fato pelo emissor. Então, a constatação de um fato, a certeza de um fato pelo emissor, leva um ponto final. Ponto final. E você se pergunta, é ponto final ou é ponto seguido? Ponto final é ponto final, pessoal. Não tem essa de vai ser seguido ou não vai ser seguido. Depende do que você está escrevendo. Quando você vai passar de um parágrafo para outro, aí é um ponto final e aí começa outro parágrafo. Mas ponto final é ponto final. Ele quer dizer o quê? O que quer dizer um ponto final? Você começou um pensamento e encerrou um pensamento. Dentro daquele espaço, você tem a organização de uma frase, de um período, no qual você está emitindo aquilo que você está, sua intencionalidade. Seja ponto final, seja ponto de interrogação, seja um ponto de exclamação, o teu
pensamento está completo ali naquele espaço, ok? Naquela organização frasal. Então, vai ter um ponto final e podem ser afirmativas ou negativas. As declarativas afirmativas temos como exemplo: o documento foi enviado ontem. Então, olha aí, o documento foi enviado ontem. Quando eu chego no ponto final, eu tenho uma entonação de voz que vai diminuindo o volume, porque eu cheguei no final de um pensamento. Gosto de comida apimentada. Eu não posso ler isso aqui. Gosto de comida apimentada? Gosto de comida apimentada. Não, é um ponto final. Eu tenho que ler com uma entonação que, quando eu chego ao final dela, a minha voz acaba. Gosto de comida apimentada. As matrículas começam hoje. Percebem que no final de cada uma delas, acabou a minha voz? Eu não emiti som, nem para cima e nem para baixo. Ele fechou, acabou, encerrou meu pensamento. Ok? As declarativas negativas. O documento não foi enviado ontem. A mesma coisa no final. Declarativa. Não gosto de comida apimentada. Fechei meu pensamento aqui. Eu não posso ler, não gosto de comida apimentada. Ó, não gosto de comida apimentada. Não, está errada essa entonação. É, não gosto de comida apimentada. As matrículas não começam hoje. Então, essa entonação, ela vem linear e desce. Certo? As matrículas não começam hoje. Eu não gosto de comida apimentada. O documento não foi enviado ontem. Percebem? Então, precisamos estar sempre atentos a isso, a pontuação. Frases exclamativas. Esta é a parte em que nós vamos emitir a nossa emoção. Eu costumo dizer que a classe gramatical que usa a exclamação é a classe gramatical carregada de emoção. As frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção. São sinalizadas com ponto de exclamação e podem ser afirmativas ou negativas. Então, como eu vou ler essas frases? Poxa, que sorvete gostoso! Até que enfim, não acredito. Não falaram absolutamente nada. Passei alguma emoção, pessoal? Então, eu li errado, não foi? Então, quando eu leio uma frase que tem um ponto de exclamação, eu tenho que emitir a minha emoção. Alguma coisa está acontecendo para eu emitir essa emoção. Puxa, que sorvete delicioso! Que diferença, não é? Até que enfim. Não acredito. Não falaram absolutamente nada. Então, você percebe que o emissor está querendo passar para o seu interlocutor, ele está querendo passar para a pessoa que está lendo esse texto a mesma emoção que ele está sentindo naquele momento que ele está escrevendo. Então, nós costumamos ter todas essas emoções na linguagem verbal, oral. Que lindo! Que bolo delicioso! Você está de parabéns! Não são exclamativas? Todas elas têm uma exclamação lá no final. Então, quando nós lemos, precisamos ler com emoção também. Carregar de emoção de acordo com a emoção do locutor, de acordo com a mensagem que está passando. Então, se eu leio da forma correta, com certeza eu vou conseguir entender o que o locutor quis dizer. O que o emissor quis passar para mim como um interlocutor, o leitor,
a emoção que ele sentiu. Nós vemos muito desse tipo de texto, muito desse tipo de frases nos livros, nos romances. Então, se você não lê uma frase exclamativa da forma correta, você não vai conseguir entender aquilo que ele quis passar para você, aquela emoção que ele quis passar para você, ok? Então, quando eu leio uma frase exclamativa, eu leio, vejo o contexto no qual ela foi, no que ela está inserida, que ela foi feita, foi produzida, foi construída, para eu emitir a minha emoção quando eu ler essa frase, certo? Que dia maravilhoso! É diferente de eu dizer, que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso. Não, que dia maravilhoso tem que estar carregado de emoção, para que eu possa sentir aquilo que o autor, o poeta, o eu lírico quis dizer para mim. E aí eu vou entender, aí isso é interpretar, né? Continuando as nossas frases, temos as frases imperativas. As frases imperativas, elas são muito usadas nas propagandas, tá? Então, as frases imperativas, elas são utilizadas para a emissão de ordens, conselhos, pedidos. Então, muito nas propagandas de televisão, todo tipo de propaganda, nós encontramos os verbos, as frases imperativas. É para dar ordem, conselhos e pedidos. Leva um ponto final ou um ponto de exclamação. Presta atenção, tá? Ó, mas exclamação eu tenho que ler com emoção, porque é uma frase exclamativa. Preste atenção no contexto, certo? Uma coisa você ler com emoção e outra coisa você dar uma ordem, que, de certa forma, também está carregado de emoção. E nós vamos ver já já. Também podem ser afirmativas ou negativas. Olha os exemplos aí. Desista. Então, ela tem aí uma exclamação, e a forma como eu vou dar a entonação de voz, eu vou trazer essa emoção também. Mas é um verbo imperativo. Por quê? Porque ele dá uma ordem, ele dá um conselho, ele faz um pedido. É diferente das orações exclamativas que apenas transmitem emoções. Olha outro exemplo. Vá por ali. Olha o verbo no imperativo. Vá. Estou mandando, estou dando uma ordem. Vá por ali. E também, siga-me. Então, são os tipos de frases imperativas afirmativas. Temos também as imperativas negativas. Não desista. Pode ter emoção aí? Pode, mas eu tenho que ver que o verbo está no imperativo. Já estudamos em aulas anteriores sobre os tipos de verbo. E os verbos no imperativo, ele dá ordem, ele dá conselho, ele faz pedido, ele induz, ele vai querer induzir o leitor, o interlocutor, a tomar uma iniciativa, a agir. Se eu digo, não desista, eu não estou te impulsionando, não estou te ajudando a tomar uma atitude, praticar uma ação. Não vá por ali. Também, não vá por ali. Eu estou te dando um conselho e eu estou te induzindo a praticar uma ação. Então, o verbo é imperativo. Não me siga. Certo? Então, nós podemos ver que as frases imperativas, elas podem dar conselhos, ordens ou fazer pedidos. Geralmente, para ser mais educado, mais polido, usa-se o por favor. Por exemplo, nas afirmativas. Vá por ali, por favor. Põe uma vírgula, por favor. Siga-me, por favor. Se eu encontrar um por favor, por gentileza, eu estou fazendo um pedido.
Mas se eu não encontrar essas palavras, essas expressões, eu estou dando uma ordem. Verbo no imperativo, não esqueçam. Vá, siga. São verbos que vão induzir o leitor, o interlocutor, a agir. Certo? Vamos ver então as frases interrogativas. Vemos muito isso no cotidiano. Pessoas lendo uma frase interrogativa como se fosse uma frase afirmativa. E aí, não entende o texto, não consegue. Se eu pergunto, o que você entendeu do texto? A pessoa não sabe explicar. Por quê? Porque não leu corretamente. Então, não olhou, não prestou atenção na pontuação. Na pontuação ponto, vírgula. Nós precisamos prestar atenção não só na entonação de voz, mas num ponto e numa vírgula são tempos diferentes. Quando eu tenho um ponto final, eu venho na linear e desço. Quando eu tenho uma vírgula, eu venho e paro, lendo o texto. Então, é diferente um do outro. Numa vírgula, a minha parada é breve. E a entonação de voz não muda, ela vem linear. Quando eu chego num ponto final, a minha entonação de voz vem linear e diminui. E esse tempo entre o ponto final e a próxima frase é um pouco mais longa do que o da vírgula. Conseguiram entender? Então, quando eu leio uma frase interrogativa, eu preciso lembrar que a minha entonação de voz vai fazer toda a diferença. As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta na mensagem. Podem ser diretas, vamos ver isso agora, ou indiretas. Também vamos perceber a diferença de entonação de voz para as orações interrogativas diretas e diferente da entonação de voz para as frases interrogativas indiretas. E também podem ser afirmativas ou negativas. As interrogativas diretas podem ser sinalizadas com ponto de interrogação, enquanto as interrogativas indiretas levam um ponto final. Então, a diferença entre as interrogativas diretas e indiretas é que na direta vai um ponto de interrogação e na indireta vai um ponto final. Lembra que eu falei do ponto final? Então, vamos ver os exemplos agora. Interrogativas diretas. Se eu ler para você, aceita um café, escreveu o discurso, o prazo terminou, não sabe a resposta. Eu fiz perguntas para vocês ou eu fiz afirmativas? Fiz afirmativas, então eu errei. Porque a intenção de quem escreveu não era afirmar, era perguntar, era indagar. E como eu leio isso? Aceita um café? Eu venho. Aceita um café? Eu vou subir o tom da minha voz, porque eu estou fazendo uma pergunta. Escreveu o discurso? O prazo terminou? Não sabe a resposta? Percebem? Então, o tom de voz vai subir, porque eu estou fazendo perguntas diretas. Gente, se esforcem para ler corretamente uma oração interrogativa direta, porque senão você não vai entender o texto. Vai tomar um rumo diferente, vai ficar confuso. Já as interrogativas indiretas, olha aí. Ela é indireta por isso, percebam aí. Gostaria de saber se deseja um café. Olha aí. Gostaria de saber se deseja um café. Quero saber se o discurso está feito. Precisava saber se o prazo terminou. Gostaria que me dissesse se não sabe a resposta.
Percebem a diferença de entonação de voz da direta? Aceita um café? Para a indireta. Gostaria de saber se deseja um café. Percebem? Escreveu o discurso? Quero saber se o discurso está feito. Viram a diferença? Muito diferente, né? Então vamos seguir em frente. Frases optativas. As frases optativas expressam um desejo, tá? Um desejo. E são sinalizadas com ponto de exclamação. Olha a exclamação de novo. E olha a palavra desejo, emoção aí de novo. Olha lá. Que Deus te abençoe. É optativa aí, tá? Espero que dê tudo certo. Muita sorte para a nova etapa. Tomara que não se atrasem. Espero que não se enganem no caminho. Então, são frases que vão fazer o desejo, vai expressar um desejo. São com pontos de exclamação, mas não são frases exclamativas. Elas são optativas porque expressam desejo. É diferente de dizer que dia lindo. Não é diferente? Que dia lindo é uma frase exclamativa. Passei a minha emoção. Agora, quando eu digo que Deus te abençoe, também tem emoção e tem exclamação, mas é uma frase que expressa um desejo. Que Deus te abençoe. Espero que dê tudo certo. Então, você percebe que está carregada também de emoção, né? Está carregada de emoção. Só que ela está fazendo um desejo, ela está expressando um desejo, tá? Então, isso é importante que a gente sempre tenha em mente. O que é uma oração exclamativa, o que é uma oração optativa. Ok? Então, agora, para a gente encerrar, nós vamos ver um vídeo também a respeito das frases, tipos diferentes de frases. Presta bastante atenção nessa animação. Era uma vez um cara chamado João. No trabalho, seu chefe gritou: João, cadê o relatório que era para entregar ontem? Ele sorriu e respondeu: Está em boas mãos. Só não lembro onde eu coloquei essas mãos. Durante o almoço, João tentou contar piadas para animar o pessoal. Por que a vaca foi ao espaço? Para encontrar o vácuo. O silêncio foi tão constrangedor que até o garçom fingiu não ouvir. Mais tarde, enquanto andava na rua, João pisou em um chiclete. Isso só pode ser obra do destino, ou de alguém que não gosta de mim. Ao chegar em casa, ele pensou: A vida é como um quebra-cabeça. Pena que as peças vêm todas misturadas e sem manual de instruções. Antes de dormir, João olhou para o espelho e disse: Você é incrível, João. Só precisa de mais sorte. E assim terminou mais um dia na vida de João, o rei das distrações e das frases inusitadas. Vocês puderam observar? Teve frase interrogativa, exclamativa, teve negativa, afirmativa. Então, é importante, quando ler um texto, observem as sinalizações. E lembrem, ponto final é um tempo, vírgula é outro tempo. A entonação de voz é diferente entre uma e a outra. Encontrou uma pergunta, encontrou um ponto de interrogação, tua voz tem que subir. Encontrou uma exclamação, tem que carregar de emoção. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima, pessoal!